Ele disse assim: Senhor, por que que aquilo que eu mais quero, eu nunca faço? Mas aquilo que eu não quero, eu sempre faço. Se sempre faço, pois, aquilo que eu não quero, é porque não sou mais eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Até é dito, não é? Um grãozinho de areia, por mais ínfimo que seja, ele nunca será igual a um outro. E para os outros é bom? Não, para os outros, claro que não. Então não faça. No sentido de entendimento dos vários temas a serem oferecidos, sugerimos que seja seguida a ordem dos mesmos, para se evitar um entendimento fora do contexto ou não informado anteriormente. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo filosófico. Mais um, hein, João? 19º. 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 Parece que foi ontem, né? Começamos, né? Pois é, olha só. E só temas interessantes, hein, João? Temas de uma magnitude que a gente não... Que maravilha. Maravilha. Isso é importante porque se as pessoas estão almejando isso, porque dentro já existe essa necessidade, né? É. E a gente aqui tentando, né, colocar um pouco de clareza nisso. Dentro do que a gente conseguir, né? É isso aí. E dentro daquilo que nós acreditamos, né? Deixar sempre essa ressalva. Perfeito. Porque o mundo é de diferentes e de diferenças, né? E hoje vamos para o nosso tema, né? Meio de manifestação. Meio de manifestação. Meio de manifestação, João. E o pessoal tá ao vivo aí, ó, animado, né? E eles vão já começando a fazer pergunta. Hoje a gente tá só Então vamos lá. intermediando aqui. Ó, a Ju já tem uma pergunta, João, olha só. Então vamos lá. O João falou que é um meio de diferenças e diferenças. Eu queria saber por que a vida aqui nesse planeta é tão diferente entre uns e outros. Então a Ju tá perguntando por que que a vida nesse planeta traz tanta diferença entre uns e os outros. Entre, vamos dizer, uma pessoa e outra pessoa. Pessoas. Primeiro, pegando o tópico do nosso bate-papo de hoje, meio de manifestação, vamos tentar primeiro esclarecer, pelo menos, o que nós entendemos como meio de manifestação. Primeiro, nós deixamos claro isso em outras oportunidades aqui mesmo, que nós acreditamos que a vida é eterna, a vida continua. Ela é um processo que não tem fim. Um processo que teve início, mas não tem fim. Interessante, né? Então, essa vida é eterna. E por ser eterna, nós acreditamos, pelo menos a nossa crença, que cada um, por ter livre-arbítrio, ele, durante a sua vida, ele tem um processo que dá a ele resultantes, não é isso? E esse conjunto, que já explicamos isso de outras vezes, por isso que a gente pede para assistirem dentro de uma sequência, esse processo ele vai integrando conhecimentos dentro daquilo que nós realmente somos, né? Vocês poderão chamar de espírito, o que vocês quiserem chamar. Não é a nominação que vai mudar. Mas vamos dizer o seguinte, um ser que tenha agregado já bastante conhecimento pelas experiências vividas e resolvidas num processo vida, como esse que nós temos aqui. E o outro agregou menos, não porque foi oferecido condições diferentes ou não foi dada a ele a mesma oportunidade, não. É por ter livre-arbítrio e pode ter se permitido ou não um esforço maior ou menor. Certo? Então, o meio de manifestação seria o locus, né, onde as pessoas, os seres, eles poderão habitar e nesse processo de habitar, eles conseguirem mais conhecimento. Ou seja, gerando um processo evolutivo. Sempre do ponto de vista, quando a gente fala em evolução, uns chamam de evolução moral, outros evolução espiritual, não interessa o termo usado, mas é no sentido de mostrar que é um ser que busca sempre ser conhecedor, cada dia mais da própria criação. Ou seja, ele se descobre a cada instante, ele se reconhece como parte a cada instante, cada dia, de uma forma mais intensa, mais rica em elementos, tá certo? Então nós temos aqui, nesse
plano que estamos aqui, um plano tridimensional, por sinal um plano muito denso, nós temos aqui o vivenciamento de experiências que são diferentes de um para o outro, mas cujo objetivo final é o mesmo para todos, que é o processo evolutivo. E por sermos seres diferentes, cada um vai ter um tipo de experiência aqui diferente do outro, mas que tem o mesmo objetivo final, ou seja, aumentar aquele conjunto de conhecimentos integrados. Sempre agregando E conhecimento. vai agregando, exatamente, e vai integrando. Então, partindo desse conceito que estamos pré-estabelecendo, partindo do princípio que nós somos um mundo de diferentes e diferenças, o meio ele é capaz de oferecer uma série, vou dizer até de uma forma, um infinito de primeiro grau, uma infinita possibilidade de experiências diferentes com o mesmo fim. E essas diferenças de experiências que às vezes a gente olha e fala, não, mas a experiência dele não tem nada a ver com a minha experiência. Tem a ver, sim. Porque está tudo interligado. Às vezes um processo de alguém, vamos dar um exemplo assim muito, muito raso, um processo de alguém de ser indelicado com uma outra pessoa, ele também leva a outra pessoa a aumentar o nível de compreensão. E aí ele também irá aprender, porque se ele for, não vou dizer, ele não é fino no tratamento das pessoas. As pessoas começam a tratá-lo daquela forma. E pode ser que ele reconheça que aquela forma ele não gostaria de ser tratado. E ele também vai buscar uma mudança na forma dele para que ele possa não desagradar tanto o outro. E ele começa a perceber que o outro começa também a não maltratá-lo da maneira que fazia. Então, todos aprendem com todos, né? É um processo onde está tudo interligado. Eu diria, é como se fosse, vocês imaginam o cérebro, com todas as suas sinapses, né? Seus caminhos neuronais. Está tudo interligado, buscando o mesmo fim. Então, nossas vidas, apesar de serem vidas, ou melhor, processos de vida com individualidade, o conjunto inteiro é motivado à evolução, sempre. Sempre. Então, eu queria que você voltasse à pergunta para ver se a gente consegue deixar isso bem claro. Por que que aqui, não é? Por que a vida nesse planeta ela tem Gera tanta diferença entre uns É exatamente por causa disso. Alguém que já carrega um grau de conhecimento integrado maior, ele vai ter um processo. O outro que tem menos vai ter outro processo. O que tem menos ainda, outro processo. O que tem mais ainda, outro processo. Como nós somos seres diferentes, não há um só igual ao outro no universo, porque tem uma leizinha no universo que é importante citar. O universo funciona em regime de máxima economia. Então, se houvessem dois idênticos, um sobraria sempre. Não existiria. Até é dito, não é? Um grãozinho de areia, por mais ínfimo que seja, ele nunca será igual a um outro. Uma gota de chuva nunca será idêntica a outra. Podem ser parecidas, diferentes. Então, nós temos aqui seres muito parecidos um com o outro, porém diferentes. Cada um com sua função. Cada um com sua função e com sua necessidade de aprendizado. Isso é o mais importante a gente guardar. Às vezes, meu ponto de aprendizado me leva a um local e um ponto de aprendizado do outro leva a um outro local. Mas ambos estão integrando conhecimento, estão evoluindo. Estão evoluindo. Eu acho que deu para entender isso. É um plano onde cabe os diferentes. Então ele tem todo um conjunto disponível para uma série de manifestações. E vamos fazer uma ressalva. São todas manifestações? Não, eu disse todas que cabem no plano. Outros tipos de manifestações seriam outro plano, não esse. Esse é assim mesmo. Mas todas interligadas, né, João? Todos interligados sempre. Todos interligados sempre. Porque a individualidade está exatamente nas diferenças. O dia que não houver diferença, não há individualidade. Certo? Não houver diferença, não pode haver individualidade. Bom, temos mais perguntas, João. Vai lá. Vamos lá. Existe alguma razão para ocorrer tantas coisas que nos geram sofrimento? Ô, João, a Camila está perguntando se, nesse caso, né, nesse mundo de diferenças, será que existe alguma razão para ocorrer tantas coisas que geram sofrimento?
Vamos então agora, vamos parar um pouquinho e entender a seguinte coisa. Talvez as pessoas se refiram à palavra sofrimento e ela talvez não tenha esse alcance que a pessoa talvez tenha imaginado dar com a palavra. Então vamos lá. Normalmente, eu acho que eu vou voltar um pouquinho para esclarecer esse ponto. O ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de querer. Querer. Eu quero isso, quero aquilo, quero outro, quero. Esse querer é algo que está muito ligado à nossa forma corpo. Ou seja, sempre será a satisfação da forma. Tipo assim, nossa, eu queria ter um carro novo desse tipo, eu quero ter uma casa assim, eu quero ir numa festa de tal jeito, quero conhecer tal lugar. Eu queria o dia inteiro. Mas o ser humano, nessa hora, que ele deveria ter uma atenção um pouco maior, é ver se isso que ele chama de querer, será que realmente é uma necessidade da pessoa? Eu posso dizer assim, afirmar até de uma forma prepotente, que na grande maioria das vezes, o que ele chama de querer, o que ele quer, não está ligado a nada que ele precisa. Não é razão de necessidade, é razão de ego. É o ego se manifestando. E nessa hora, ele se esquece que nem tudo aquilo que ele quer poderá ser dado a ele. Por quê? Porque o estado dele é inconsciente. E se tudo aquilo que ele quer fosse possível ser dado a ele, poderia gerar um processo aqui de desequilíbrio. O próprio meio poderia entrar em desequilíbrio. Então, para a manutenção do equilíbrio, essa lei nós temos que guardá-la. Tudo no universo funciona em cima de uma necessidade. Tanto que existe uma frase importante no Evangelho, que diz que antes de vós pedirdes, o Pai já vos deu tudo. O que ele quer dizer com isso? Tudo aquilo que nos é necessário já nos foi dado. Nós que temos que nos permitir a isso. Agora, ele nunca disse tudo aquilo que vocês quiserem, o Pai vos dará. Ele nunca disse isso. Porque o querer está ligado a ego, o ego está ligado a egoísmo. Então, muitas vezes, você não, quero isso. E aí que entra o que me perguntaram. O sofrimento. Ele sofre por quê? Ele sofre porque o querer dele não foi satisfeito. Mas será que o universo, pensando com uma grande arquitetura, né? Uma grande arquitetura. O universo percebendo o que eu necessito, ao me dar o que eu necessito, será que eu fico feliz com isso? A chamada felicidade, ela iria ocorrer se o universo me desse o que eu quero. Porque o que eu quero, por ser carregado de egoísmo, não vai gerar o esforço para eu satisfazer aquilo que eu necessito. Aquilo que eu preciso realmente, que é necessidade da minha evolução, vai exigir de mim esforço. E esforço é tudo aquilo que nós não queremos. Nós não queremos. Então, aí me pergunta, mas então nessa teoria, e quando a gente está doente, pega uma doença séria? Tudo é motivo de aprendizado. Tudo é motivo de aprendizado. Mas eu não quero ficar doente. Eu sei. Você quer ficar com saúde a vida inteira. Morrer no último dia e não teve doença nenhuma, não é isso que você quer? É isso que eu quero, isso. Só que se isso ocorrer, quem vai te segurar? Você vai poder fazer o que você bem entende, seja com responsabilidade, com não responsabilidade, com altruísmo, com egoísmo, e não vai acontecer nada com você. Você não vai aprender por esse processo. Agora, quando eu sou acometido de uma doença, seja ela qual for, pode ser uma doença de fácil cura, uma doença mais complexa, de difícil cura, eu vou parar para pensar. E eu vou começar a descobrir que um monte de coisas que eu dava valor, e dei valor minha vida inteira, agora perderam o valor. Aquele cargo que eu tanto queria, aquele poder financeiro, aquele poder social, não compra nesse momento a solução do meu problema. Aí eu descubro uma coisa, o que eu fiz com a minha vida é o que eu fiz da minha vida. Eu fiquei uma vida inteira lutando por tudo aquilo que eu nunca precisei. E aquilo que era uma necessidade minha, eu nem parei para pensar.
E quando o universo me direcionava para isso, eu fugia para o outro lado, fuga. Então você quer dizer que a doença é boa? Claro que é. Claro que é. Quantas pessoas prepotentes, donos do mundo, que se acham com verdade absoluta, fazem lá, tem uma dor, vai no médico, o médico fala, meu Deus, eu quero um exame agora por imagem. Aí acaba de fazer o exame, enquanto o cara está esperando o resultado, o médico fala e fala, meu Deus, e se for uma doença grave? Ele começa a pensar nisso. Aí o médico chega, conta a história para ele, fala, o teu caso é sério, aí a coisa muda mais ainda, mais ainda. Talvez esse cara, durante o processo de hospital, tratamento e tal, talvez quando ele consiga voltar para casa, não é mais aquele prepotente, dono da verdade, onde importante era isso, aquilo. Se torna uma pessoa até mais meiga, mais educada, com gratidão no coração, falando obrigado para enfermeiro, para médico, para os parentes que o ajudaram nesse período, para os amigos. Ué, para que serviu a doença nesse caso? Para ensiná-lo aquilo que ele nunca quis aprender. Ah, mas a pessoa poderá vir a morrer. Bom, já acabou o tempo dele, é um processo natural. Você vai querer viver com esse corpo eternamente? Está no Evangelho, esse corpo tem tempo de vida. Às vezes recupera 50, 60 anos de vida num instante desse, né? Num momento. Exatamente. Ele aprende aí em pouco tempo que ele não aprendeu em 60, 70 anos. Exatamente isso. Então, pessoal, analise esse sofrimento, se realmente é sofrimento. Será que é sofrimento ou é porque eu não consegui o que eu queria? O dia que você começa a analisar esse querer e a vontade, que é outra coisa, vontade está ligada à tua necessidade. Ó, vontade está ligada à tua necessidade. Tanto que no Pai Nosso, ele nunca disse querer. Seja feita a vossa vontade, ou seja, aquilo que é necessário para nós, o que cabe para cada um de nós e que cabe para o todo. Então, eu não sei se eu consegui deixar isso bem claro para vocês, mas entenda, esse mundo de diferença e diferenças, ele terá, durante o processo de experiências individuais de cada um, nós teremos momentos em que nós nos sentiríamos até em êxtase, vamos dizer, né? Quando coincide a minha necessidade com aquele querer meu, né? Onde o querer se torna a vontade. Nesse momento eu entro em êxtase e tem momentos que eu fico, que são a maioria, eu fico brigando com Deus. O Senhor sabe que eu não quero isso, que eu não gosto disso, o Senhor me deu isso. Mas Ele não dá o que você quer, Ele dá o que você precisa. Por lei de justiça. Então, se isso ficou claro, vocês vão entender que nem sempre o que nós chamamos de sofrimento é sofrimento. E se agora a gente invertir mais um pouquinho, jogar um pouquinho mais de sal aqui, né? Se o que acontece para você, ao invés de você ficar brigando com você mesmo, dar esses chiliques emocionais, se você fizer o contrário, se você disser, está acontecendo isso comigo, é porque eu tenho uma necessidade de aprendizado, que eu não sei ainda qual é, mas eu vou tentar me analisar e ver qual é a necessidade que eu tenho. E como isso está sendo dado em prol de mim, em favor de mim, só me resta uma palavra. Gratidão. Agradecer, que é a gratidão, exatamente. Agradecer a tudo que te acontece. Aí tua vida começa a mudar. Não, mas eu vou agradecer ter uma doença, eu falo muito mais que agradecer uma doença. Você tem que agradecer primeiro que você tem vida. E ela é eterna, ela não acaba. Então já agradeça por isso. Você está só dentro de um processo que ocorre em tempo e espaço, só isso. E amanhã você terá outro processo, depois outro, e nos parece que quanto mais esse conhecimento vai integrando dentro da gente, parece que essa palavra sofrimento, ela começa a diminuir, e uma outra que era pequenininha, raramente usada, ela começa a aumentar. E essa que aumenta chama gratidão. O dia que vocês entenderem isso, eu tenho certeza absoluta, que a vida de vocês irá mudar.
Parece que uma vai dando espaço para a outra. Mas é claro, o continente é o mesmo, você está mudando só o conteúdo. Não dissemos outro dia numa palestra dessa que tinha pessoas que a gente conhece, todos conhecem, que só veem defeito nas coisas, lembra disso que nós falamos aqui? Outros não, outros só veem a virtude. Falam, nossa, você viu aquela pessoa que coração bom, você viu aquela pessoa como ela é prestativa, e tem outros que só vê defeitos, só vê defeitos. Vocês perceberam que eu só vejo aquilo que eu já tenho? Porque aquilo que eu não tenho eu não conheço. Então parem de entrar no processo de crítica, achar que o universo não gosta de você, que Deus não gosta de você. Para com isso. Como que um pai não vai amar um filho? Para com isso. Você é até o pai da terra, né, que somos nós, cheios de não virtudes, né? Ainda num processo de consciência tão limitado. Se nós já amamos nossos filhos, né? As pessoas íntimas da gente, não é verdade? Ainda não ama todos? Não, claro que não. O objetivo é amar todos. Mas dentro de uma realidade nossa, a gente tem essa afinidade com os mais próximos, né? O Cristo até perguntou, né? Quem é o seu próximo? Um dia nós vamos entender que o próximo são todos. Mas por enquanto, é filho, pai, mãe, tio, irmão, amigo. Poxa vida, se você já tem um sentimento bom com relação a eles, que tal expandir isso? É só expandir. Pega mais um para você amar, mais outro para você amar, aquele que você não gostava, fala, é coisa minha, é bobagem minha, é gente boa. Você começa a ver virtude em tudo quanto é lugar. E aí você está substituindo a caixinha que tinha o defeito das coisas pela caixinha que está integrada com a virtude das coisas. Você trocou a ausência pela presença. E aí, o outro ainda não fez isso, mas faz parte. Porque o mundo é de diferentes diferenças, acabamos de explicar. Eu acho que deu para pegar o ponto, acho que deu. Que bom. Bom, gente, tem umas perguntas, João, mais uma. O Vamos dia tá lá. bom, é o friozinho de hoje, né? Vamos lá, a Rosa, ó. Aproveitando a pergunta anterior, por que não queremos aceitar essas ocorrências contrárias ao nosso querer? Ô, João, então, Essa é uma pancada, né? Repete aí, porque essa... então, como a Rosa perguntou aqui, né? Por que a gente não consegue aceitar as ocorrências contrárias ao nosso querer? Ego. Palavra simples, ego. Esse querer está no ego, não está em outro lugar. E por que eu quero satisfazer o meu ego? Porque é a porta larga, é a situação sem esforço nenhum. Não é esforço. Se eu pensar agora, olha, o que eu quero agora é deitar numa poltrona, ficar todo relaxado, sabe? Controlar a temperatura, ter aqui um belisquinho para mim comer, um suquinho para mim tomar, não quero que ninguém me traga problemas. Você percebeu que em tudo que você está conversando, está escrito aí dentro um negócio chamado omissão, 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 omissão. Não há verbo, não há movimento, não há esforço. E já falamos isso aqui. É exatamente esse esforço que gera movimento, não é isso não? Que é o trabalho, que é a energia. É isso daí, esse conjunto é o que nós chamamos de vida. Esse conjunto que chama-se vida. Então, o que nós queremos na realidade é porta larga, que a porta estreita é o contrário. A porta estreita é o caminho que vai nos dar aquilo que nós necessitamos. É o que nós mais estamos sedentos de ter como ser. Não é o querer, não é a vontade. É a vontade. E só que, para a manifestação disso, o esforço vai ser inumano. Vai ser um caminho com muito esforço. Com muito. Existe até uma frase que está me vindo agora, de Paulo de Tarso, vocês lembram dessa frase? O que é o pecado? O pecado é não ter verbo. O pecado é não ter verbo, não há vida, não tem movimento, não tem esforço. O que eu realmente quero era evoluir, né? Isso que eu mais quero. Só que a evolução exige esforço. Mas isso eu não quero sem esforço, aí não vai dar certo. Você vê, Paulo de Tarso, 2000 e tantos anos atrás, já nos alertava disso. Então esse cuidado, muito cuidado com isso, com a satisfação do querer. Muito cuidado.
Porque você está fugindo do esforço. Essa energia do esforço que vai integrar a resultante da tua experiência em você, naquilo que você realmente é, aumentando aquilo que é o teu continente de conhecimento e que te levará cada dia mais a entender a tua vontade, que alguns chamam até aquilo que você está predisposto a se manifestar aqui, é a razão que te trouxe aqui, que é a mesma coisa, é isso daí. Então, quando você estiver mais perto disso, você fala, não vou ficar entrando em desvios do querer mais não. Para com isso. Quero seguir o caminho, eu quero que esse caminho me leve àquilo que eu preciso e não àquilo que eu quero. Aí uma pessoa, uma vez, num momento mais ou menos igual esse, foi numa aula, determinada aula, um amigo estava dando aula, e aí uma senhora levantou e falou, mas aí não acontecendo o que eu quero, isso não tem graça. Ele falou, mas é aí que reside toda a graça. Deu para vocês entenderem? Porque houve esforço, lutou por aquilo, fez de tudo para conseguir aquilo. E com certeza o universo vai oferecer a graça. É isso daí. A plenitude, né? Que é o estado pleno, exatamente. Melhor, que dá o estado pleno. Bom. A Ramadá tem uma pergunta, João. Ah, deve ser bravo isso daí, né? Então, na realidade, nós viemos aprender aqui neste livro. Bom, João, então a Ramadá fez um questionamento que leva a gente pro... Então, você pode repetir, por favor, devagar? Na realidade, o que nós viemos aprender nesse meio? Ah, sim, já que nós somos meio de manifestação. Entendi. Então, todos nós viemos para cá. Primeira pergunta para os céticos. Não que eu esteja criticando, não sou para criticar, não com o seu conceito. Tem uns que falam, mas eu não vim para cá. Tudo bem, cada um tem a origem onde ele acha que tem. Então eu pergunto para vocês, ele teria feito este planeta, ou outros planetas que a gente vê aí na terceira dimensão, né? Hoje já na casa dos bilhões. Só nesse pequeno universozinho aqui, esse pedacinho da Via Láctea que a gente conhece aqui, né? Coisa de nada. Bilhões de sóis, com bilhões de planetas e tal. Será que ele fez tudo isso só para fazer uma picture, um desenho do universo bonito para a gente ficar Pra olhando à iluminar o noite? céu, né? Não, tudo que existe tem razão de utilidade, pessoal. O que motiva o ser e o estar da existência de tudo que existe, né? O Criador, ele é pleno, ele é a própria plenitude do conhecimento. Porque é ele que nos ofereceu essa construção mágica que é a criação. Então imagina, como disse o próprio Cristo, a casa do meu pai tem muitas moradas. E por que a casa do meu pai tem muitas moradas? Primeiro porque ele é onipresente. Em toda a criação ele está manifestado, representado sim, mas manifestado por aquilo que ele se representa. Mas ele está em tudo, ele é onipresente. Então, eu não posso considerar o processo vida aqui. O processo vida ele é constante, contínuo. Poderá ser aqui, que é o nosso caso, estamos aqui hoje, não é isso? Outros seres, com outros níveis evolutivos diferentes do nosso, poderão estar em outros lugares. A forma do corpo poderá ser diferente, eu não sei. Ninguém pode afirmar nada, nem negar nada. Qualquer afirmação é falsa e qualquer negação também é falsa. Porque nós somos conhecedores de um minúsculo pedacinho ínfimo de um sistema solar, que é um solzinho que faz parte de bilhões de estrelas de uma Via Láctea. Essa galáxia é uma das que hoje chamam de universo. Tem universo conhecido, que hoje dizem os astrofísicos em torno de 500 milhões de galáxias, e tem aquele que é um cálculo de fundo de universo que os astrofísicos fazem, que chamam de sistemas possíveis. Sistemas possíveis. E aí estão falando na ordem de 100 bilhões de galáxias. Cada galáxia com 200, 300, 400 bilhões de sóis.
cada Sol com um monte de planeta. E só haveria consciência manifestada em forma de vida aqui? Não. Desculpe, o bom senso não permite, né? Até a matemática mais elementar da probabilidade, ela chega a um ponto, não. Só aqui não. Ou como disse o outro, né? Mas é vida inteligente igual a nossa? Aí o físico respondeu, igual a nossa eu não sei. Mas lógico que deve existir vida com mais inteligência ou com menos, né? Igual a nossa é muita pretensão, né? Num planeta onde um mata o outro, joga a criança fora, onde faz aborto, onde pessoas não têm nenhuma casa para morar, não tem uma dignidade mínima, né? Se fosse só aqui já estava bom, né, João? Puxa vida, se a arte fosse só aqui, mas deve ter lugares ainda em evolução ainda mais primárias que a nossa. E com certeza lugares com um nível de consciência muito maior que o nosso. Né? Nós que somos pessoas sem muita evolução, que acreditamos em anjos, arcanjos, querubins, serafins, não é verdade? Imagina esses seres, uma consciência, dos homens santos que já passaram por aqui, níveis de consciência tão grandes. Então, pessoal, esse processo aqui, vamos agora à pergunta, agora dá para entrar na pergunta. O que nós viemos fazer aqui, todos nós? Vamos pegar o que nós falamos até agora sobre o querer e a vontade. A vontade. Eu venho para cá com um tipo de vontade, sim. Que vontade é essa? De evoluir um degrau a partir do que eu já tenho, certo ou não? E o dia que eu evoluir esse degrau, eu deixo de ser aquele outro, passo a ser um novo, um renovado. Até aí tudo bem? Só que, e se ao invés dessa vontade manifestada, eu quiser manifestar o querer, quais serão os meus atos aqui? Igual esse planeta tem hoje, atos egóicos. Só egocentrismo, é egoísmo para tudo quanto é coisa. Ou não é? Que leva direto ao sofrimento. Que leva direto ao sofrimento. Agora começamos a entender isso. Então, para aí. O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer foi ganhar um degrau evolutivo, para me tornar uma pessoa melhor e, portanto, com mais felicidade. Se eu ficar aqui, em cima do meu querer, eu vou começar a gerar sofrimento nos outros e em mim. E não terei a tão pretendida felicidade, advinda desse degrauzinho a mais. Então, nós podemos resumir tudo isso numa palavra. Será que nós não viemos para cá só para aprender a dominar esse egoísmo? Não é destruí-lo, não. Se tentar destruir o egoísmo, que é a função do plano, nós estaríamos destruindo a nós mesmos. É dominar o efeito egóico dentro da gente. É quando você pensa, não, é bom para mim? Para. É bom só para você? E para os outros, é bom? Não, para os outros, claro que não. Então não faça. Já dominou o egoísmo. Ah, eu vou pegar para mim. Mas só para você? Não dá para trazer para a turma que está aí? Mas vai dar uma mão de obra danada. É egoísmo. Vai lá e domine. Você chega em casa, tua mulher ou teu marido, ou teu pai, tua mãe, seja quem for, estão lá. Não chega lá. Pô, quem mexeu na minha cama? Quem tirou esse lugar? Você vai desarmonizar. É tua verdade que é absoluta? Para com isso. Chega lá, se está fora do lugar, põe no lugar. Chega com docilidade, com brandura. E vocês vão ver que, ao fazer isso, ao você começar a dominar esse ponto egóico, o teu ambiente começa a ganhar um nível de serenidade diferente. A casa fica em harmonia. O teu ambiente de trabalho fica em harmonia. E quem que provocou isso? Você. Mas tem um outro que é desarmônico. Deixa o outro com a desarmonia dele. Um dia ele vai entender isso também. A velocidade tua não é igual a de ninguém. É só sua. O outro é uma outra velocidade, que poderá ser mais intensa ou menos intensa. Mas é cada um dentro daquilo que ele pode e dentro daquilo que ele reconheceu. E aí, a gente volta à pergunta da Madá. O ponto aqui é um só. Me parece, não vejo outro. O domínio do egoísmo talvez seja a maior luta interna que cada um poderá ter quando ele tiver consciência. Que, enquanto não dominar o egoísmo,
quero voltar ao tema. O meio de manifestação do planeta ainda é o ideal para ele. Se ele pretende mundos diferentes ou processos de vida diferentes, não é com egoísmo que nós seremos convidados a participar. Não. O que nos cabe ainda é aqui. Então, talvez que esteja escrito lá no Evangelho, quando ele se refere a esses tempos, que imagino eu sejam tempos que hoje nós estamos percorrendo, quando ele disse, porque quando 3 estiverem juntos, 2 serão retirados. Será que teremos que chegar nesse ponto? De 2/3 não quererem entender que o domínio é do egoísmo? E só 1/3 vai se permitir a isso? Será que não é um alerta para todos nós mudarmos isso? Será? Não sei responder. Mas a oportunidade e o saber dessa necessidade, eu acho que a maioria já sabe. Portanto, depende de mim e de cada um de vocês. Façam, mas façam com aquela forma incondicional. Não é fazer uma coisa por causa de outra. Não. Não é fazer algo para agradar alguém. Não. É fazer com que todos os seus movimentos no processo vida sejam por dever em prol de todos. Só isso. Só isso. Esse é o domínio do egoísmo. Em prol de todos. Todo em que você faz parte. Eu acho que é isso, meu amigo. Eu acho que é isso. Já cabe uma reflexão gigantesca, né? É gigantesco. Talvez seja a maior nossa aqui neste plano. Veja, às vezes algum amigo tem alguma outra colocação, alguma pergunta. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Alguma colocação? Me veio uma coisa, vocês me permitem? Olha, Claro, João. estou olhando ali e me veio tem um negocinho que eu esqueci aqui de cutucar, que é o seguinte, tem gente que reclama de tudo na vida. Uns reclamam do lugar onde nasceu, aí reclama da família dele, minha família não dá, aquelas conversas. Reclama da escola, bom, aqueles caras que reclamam de tudo. Então eu tenho uma notícia para vocês. O universo, ele conspira para que você tenha sempre as melhores condições de você percorrer teu rio da vida, ou seja, de você conseguir atingir a tua predisposição, ou seja, o ponto que você quer atingir. Então tudo que ocorre com você é em prol de você, começando da tua origem, da tua família, lá o pai, a mãe, o avô, a avó, os tios, mas aquele tio é muito chato. Isso, ele vai te ajudar muito, muito. Ele vai te ajudar. Mas aquele vizinho meu também vai te ajudar. Mas a cidade onde eu moro não tem. Tudo foi planejado para você ter as melhores condições de percorrer o teu processo vida aqui. Então eu me lembrei só para vocês pararem de uma vez por todas de reclamar dessas bobagens. Porque o que você está reclamando foi uma mecânica celestial mágica que desenhou para você para te ajudar. Ou melhor, para ajudar cada um de nós. Está claro isso? Então agora, ao invés de ver defeito, agora tem mais essa para nós guardarmos, né? Parar de ficar reclamando de tudo. Tudo foi feito em prol de você, em prol de mim, em prol de todos. Desculpa ter feito Que isso, essa interferência, mas eu vou dormir triste. Falei, a melhor cutucada não demos, né? Que é para a turma que reclama de tudo. Não, né? E reclamando não consegue agradecer, né? Vai agradecer quando? Nunca. Não tem gratidão. Eu acho que por hoje terminamos, João. O que você acha? Se não houver mais perguntas, Mais alguém? temos direito a um cafezinho, não é isso? Então, se houver mais perguntas, eu particularmente te agradeço mais uma vez essa oportunidade. A gente espera que no futuro próximo mais amigos nossos tenham essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, de ficar à disposição. Eu vi até alguns comentários, né? Eu gosto do contraditório, me desculpa, mas eu gosto do contraditório. Tem alguns comentários que falam, avisa aí esse rapaz aí, para ele falar português.
Eu comecei a rir. É lógico, talvez eu não tive capacidade de falar num nível de se tornar compreensível, porque realmente é um assunto mais, eu vou dizer, mais hermético, né? Mais hermético. Outros, eu peço, volto a pedir, peguem assuntos já que nós colocamos, está na sequência Sempre nossa na aí. sequência, Sempre né? na Então, sequência, porque às vezes uma pergunta falou que havia feito uma pergunta e eu não havia respondido. Eu fiquei triste. Eu fui assistir de novo, tinha respondido 4 vezes de 4 formas diferentes. Mas a pessoa, ou seja, faltou a minha quinta forma para a pessoa entender. Então, nem sempre eu vou conseguir falar na razão de todo mundo, que é uma limitação minha. É uma limitação minha. Eu não tenho esse arquétipo, talvez, montado em todas as faces. Eu falo naquelas que eu estou vendo. Às vezes foge uma tal, mas eu peço desculpas para essas pessoas, às vezes não ter conseguido colocar de uma forma mais clara ou mais simples para ela entender. Mas eu recomendo, sem crítica nenhuma, por favor, assista a sequência que você vai começar a integrar elementos que nós estamos já usando aqui, que talvez você não saiba. Às vezes eu falo em manifestação, a pessoa não sabe o que nós queremos dizer com manifestação, tá certo? Eu falo em integração de conhecimento e às vezes a pessoa não entende o que é essa integração. Às vezes confunde com conhecimento adquirido, com o cérebro, o que aprendeu em escola, que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então, se houver sequência, eu também vou tentar me educar mais para usar algumas formas, às vezes, não é ser prolixo, é responder de várias formas para que uma delas possa atingir a pessoa e motivá-la a correr atrás para entender mais faces que ela ainda não está vendo ou não está percebendo, talvez, não sei. Então eu peço desculpas a essas pessoas que eu não consegui ainda, mas eu vou tentar, né? Eu gosto de desafios, eu vou tentar. Muito obrigado a todos vocês, obrigado por hoje. então, a todos vocês que têm nos acompanhado até esse ponto, né? Quem pegou no meio, começa lá do primeiro vídeo, vem trazendo, vem buscando as informações. A continuidade do conteúdo, né? É importante vir na sequência para a gente ter esse resultado, né? E aí, muito obrigado, né, a todos que têm acompanhado a gente. Deixa o seu like lá, dá o joinha pra gente, se inscreva, compartilhe com todo mundo, gente. Que a gente almeja é que mais pessoas vejam e que a gente tenha utilidade nesse nosso propósito aqui, né, João? Esse é o nosso objetivo, ser útil, só isso. É isso aí. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e Obrigado. até já já. Obrigado.